pode ser sempre uma experiência única em nossas vidas. Um dia compreenderemos um pouco melhor o que é estarmos na Terra, num ambiente preparado pela espiritualidade superior para nos incentivar dentro dos nossos melhores propósitos. Isto é um autêntico tratamento. É um bálsamo para as nossas almas. Eu vou pedir para que acompanhem a leitura do livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, cujo título é Crianças. Vede, não desprezais alguns destes pequeninos. Está no Evangelho de Mateus. E é uma rogativa de Jesus para todos nós, na condição de quem cuida e de quem já recebeu cuidados. Emmanuel comenta assim: quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico para demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Vamos unir os nossos pensamentos, nossas emoções também. Fechar os nossos olhos durante alguns instantes, pacificando nossa alma, tranquilizando-nos. E coloquemos em nossa tela mental a figura excelsa de nosso Mestre. O Rabi da Galileia veio ensinar-nos de forma profundamente amorosa. Exemplificou e marcou toda a nossa história. Jesus é um marco em nossas vidas, quer saibamos ou não. Contigo em nossos pensamentos, Mestre.
agradecemos de todo o coração, de alma aberta. Podemos dizer-te, Jesus, de forma generosa, porque te acolhemos nesta manhã, de forma muito especial, pois que nos reunimos em teu nome, um punhado de irmãos teus, para conhecer as coisas da espiritualidade. Outrora, Mestre, tu nos dissestes que enviarias um Consolador. Enviarias o Consolador que se transformou no prometido Consolador. Disseste-nos ainda, Jesus, que nós não estávamos em condições de compreender as tuas orientações, a tua mensagem. Então esse Consolador ficaria conosco até o fim, até os fins dos tempos. Hoje, Mestre querido, reunidos em teu nome, conhecendo esta doutrina de luz, compreendemos que os fins dos tempos são sempre as nossas renovações. E os conhecimentos, o amparo da espiritualidade ficará assim até ao fim dos tempos. Na reunião desta manhã, Jesus, desejamos que estejas conosco, iluminando nossos pensamentos, nossos propósitos, auxiliando-nos na compreensão justamente das leis divinas que hoje estudaremos. Tudo aquilo que de bom nossas emoções produzirem nesta manhã, querido amigo, desejamos entregar nas mãos de teus mensageiros, para que eles trabalhem dentro das necessidades de muitos irmãos nossos, que hoje necessitam também mais do que nós. Que a tua paz nos inspire a todos então, Jesus. E damos por iniciado o singelo, mas importante encontro desta manhã, porque é realizado em teu nome. Muito obrigado, Senhor. Então, um trabalho muito interessante. Estes encontros matinais aos domingos, por vezes, podem nos parecer questões de, vou dizer isto, não se assustem, está bem? De rotina. Aí eu vou porque eu vou ao centro espírita. E eu convido a todos para fazer um exercício de libertação de tudo que é rotina, aplicando consciência naquilo que fazemos. Eu sei que há pessoas com maior sensibilidade, que não é o meu caso, para que absorvamos o ambiente espiritual em que nos encontramos. Eu até poderia dizer, vou-vos contar uma coisa muito breve antes de começarmos o trabalho. Certa feita estávamos na Mansão do Caminho, na Bahia, em Salvador, e Divaldo ia fazer uma palestra. E eu fiquei espantado, porque Divaldo disse assim: hoje nós não teremos nenhum tema para tratar. E eu tinha ido de Portugal para o Brasil, eu queria ouvir uma palestra de Divaldo na Mansão do Caminho. Foi das mais valiosas experiências que tivemos, porque Divaldo explicou que naquela noite os benfeitores pediram apenas para que as pessoas sintonizassem com as esferas superiores e seria feito ali um tratamento médico generalizado para todos aqueles que ali estavam. Posso vos dizer o quadro que era mais ou menos este. Eu e aquela que é a minha amada e que faz o favor de me ter por companheiro, e 2 filhos, na altura pequenos, com 4 e 6 anos, sensivelmente. Eles apagaram. E quem conhece meus filhotes desde pequeninos sabe que eles são
muito ativos. Eles apagaram. Em todo o ambiente, em silêncio, mais de meia hora. O que corria no ambiente era emoção. Um cheiro a éter impressionante. E ali nós acabamos por nos aperceber, e isto fica sempre para aprendizado, que quando nós estamos num ambiente espiritual, muito trabalho está a ser feito e nós nem sequer nos apercebemos. Não é preciso a materialidade do aroma, não é necessário, porque o trabalho faz-se da mesma forma. E aí nós nos apercebemos que aquele aroma ali colocado até foi de propósito, para que as pessoas ganhassem uma confiança que, em boa verdade, não é necessário que se conquiste dessa maneira. Mas acabo de dividir uma experiência convosco. Penso que pode ajudar a compreender a importância destes minutos em que aqui estamos em concentração. Para quem chegou depois, eu fiz aqui um comentário, estávamos aqui, posso dizer meia dúzia de pessoas, eu fiz o comentário para que pensássemos nesta frase que vou ler: cuidemos das crianças como quem acende claridades no futuro. Repararam a nota, principalmente para quem estava desde o início, a nota da leitura que foi feita? Foi aleatório, não escolhi, está bem? E a mensagem é muito forte. É uma responsabilidade. No nosso lar e lá fora. Curiosamente, nós, relativamente às crianças, muitas vezes nós estamos a olhar por aqui. São espíritos, são claridades para o futuro. E o que é que nós precisamos entregar às nossas crianças? Aquilo que nós somos, aquilo que aprendemos. Procurando fazer com que o que nós somos seja melhor, para dar o melhor. O que os nossos filhos, o que as crianças precisam, os nossos netos, seja como for, são as claridades também do que é a vida. Perceber a jornada que estamos a realizar. Mas, Casimiro, nós crescemos e não sabíamos isto na maior parte de nós. Alguns de nós até tivemos alguma ansiedade em descobrir isto. Mas cá entre nós, se hoje nós temos esse facho, essa luz, entreguemos-nos. Não deixemos as nossas crianças, os nossos jovens, viver os tempos vindouros sem essa luz. É um apelo. Quem está a vir a casa pela primeira vez, seja muito bem-vinda. É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Não. Não? Ok. Então, muito bem. Então, vamos conversar sobre coisas da espiritualidade, está bem? No final, se tiver alguma dúvida, alguma necessidade, faça um favor, está bem? Muito bem. Então, nós vamos estudar. Eu quis dividir esta emoção convosco, porque o Espírito diz uma coisa muito interessante, que é quando nós estamos a bradar por socorro, a gritar, a pedir auxílio para uma coisa muito desesperada, o trabalho da espiritualidade já vem a acontecer há muito tempo. E quando nós observamos que há um problema, eles já lá estão. Lembrar sempre, quanto maior o drama, maior o amparo. Está bem? Eu sinto-me particularmente feliz, vou dividir isso convosco também, mas vou dividir tudo, não é? Dividir para crescer. E quando vamos falar sobre o tema de hoje, já vamos perceber qual é, custa-nos arrancar no processo. Porque é um tema tão importante para as nossas vidas que nos causa um aumento de responsabilidade como é que nós dividimos as coisas. É simples perceber o seguinte: quando nós queremos passar algo, se nós o fizermos bem, as portas estão abertas e nós vamos agarrar o processo. Se nós fizermos mal, podemos fechar essas portas durante muito tempo. Sendo portas verdadeiras, que terão que se abrir, também o tempo poderá ser amigo, mas a nossa responsabilidade é grande. Então, nós vamos começar a estudar, sem não antes vos dar aqui uma pequena e grande nota, que está sempre disponível o trabalho de biblioteca.
Por quê? Porque é importante estudar. Estudar essas letras que vertem da espiritualidade e nos mostram um mapa da espiritualidade. E estudar não para saber, ou, melhor dizendo, não só para saber, mas para aprender e aplicar na vida. Isso é que nos enche a alma, não é saber. Saber até pode causar um certo embaraço para a nossa visão, porque achamos que sabemos muito. E Jesus não veio para os doutos. Veio para os doentes, que precisavam de mudar alguma coisa pela sua saúde. Nós não nos colocamos na posição do adoecido, mas daqueles que precisam de cura para uma série de comportamentos e de valores. É o nosso crescimento. Então, estudar na perspectiva de ter instrumentos para sermos melhores e auxiliarmos o nosso próximo. Está aí um propósito que nos falta muitas vezes. Mas o que eu faço? Eu não sei o que eu vim fazer na vida. Sirvo. Jesus sempre disse isto. Eu vim para servir. Tudo bem? Em sintonia? Então, temos uma biblioteca. Carolina. Está bem? Qual é o horário, Carolina? Já agora? Em princípio, muito bom dia. Portanto, o horário da biblioteca é ao domingo após a sessão pública. Noutra altura, que eventualmente, ou se eventualmente não puderem vir no domingo pela manhã, mas que nos encontremos em qualquer reunião, combinaremos e encontrarei sempre maneira de lhes fazer passar o livro que pretendem ler. Muito obrigada e estou ao vosso dispor sempre. Obrigado, Carolina. Já não há motivo nenhum para não estudar. Eu poderia dizer aqui alguns livros que vocês não devem desencarnar sem ler, mas seria assim um pouquinho mais demorado. Okay? Das leis morais. Perceberam porque é que não é fácil? Sim? Perceberam porque é que não é fácil falar disto? Tudo bem? Este capítulo 1 da parte terceira do Livro dos Espíritos vai falar sobre as leis morais, da lei divina ou natural. Hoje vamos ver os caracteres da lei natural. Eu confesso que eu queria vos falar sobre o conhecimento da lei natural, mas há uma lei que é a lei do tempo. Não vai dar. Então, temos que cumprir. Está bem? Depois vai falar sobre o bem e o mal, a divisão da lei natural. Essa é a estrutura principal do capítulo. Ok? E começa Allan Kardec a perguntar: o que se deve entender por lei natural? As perguntas são muito importantes também. E também faz parte de quem está a estudar, e nós é o que estamos a fazer todos em conjunto, tentar perceber porque é que Allan Kardec faz essa pergunta. Sempre que estudamos a doutrina espírita, ou qualquer outra coisa em filosofia assim que se ensina, mergulhar no pensamento do autor, não só no que ele nos diz, mas por que dizem, que época que está inserido e por aí fora. Né? É esse trabalho que se realiza. Se deve entender por lei natural. É natural que, chegado a esta questão, 614, já muito trabalho foi elaborado, estruturado no Livro dos Espíritos. E nós começamos logo pelo capítulo 1, em que encontramos, da parte primeira, o que é Deus. Quando se começa a estudar de forma continuada, que é assim que se deve estudar este tipo de livros, eu leio pensamentos, nunca se esqueçam. Eu sei que as pessoas vão dizer assim, claro que se começa do início, eu concordo com vocês, mas o que acontece é quando eu tenho um problema e digo, olha, leio o Livro dos Espíritos, e a pessoa diz assim, ei, peraí, estamos num período de guerra, eles falam sobre a guerra, e vai ler sobre a guerra, está a perder tempo. Porque para compreender, aliás, é uma das leis que está aqui, para compreender aquela lei segundo o ponto de vista espiritual, é preciso que eu comece a entender primeiro o que é Deus, suas leis, como somos criados, para que é que servem os processos de reeducação, como a reencarnação, e por aí fora. Então é num crescendo. Então Allan Kardec, quando chega cá, que se deve entender por lei natural, ele não está a dizer que a natureza é que manda nas coisas. Logo aí a gente tem que perceber. Ou seja, há uma lei natural que vem desde os princípios. E ele quer saber, né,
que se deve entender por essa lei. É nesse contexto mais alargado que nós vamos procurar compreender isto. Então, resposta do Espírito. A lei natural é a lei de Deus, ou seja, está em a natureza, não é aquilo que nós chamamos de natureza. Okay? A lei que é natural é a lei de Deus, faz parte. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Esta é a parte boa. Nós podemos ficar o dia inteiro com esta frase. O dia inteiro. E ainda assim seria pouco. O assunto desdobra-se de tal maneira, mas nós vamos fazer hoje, está bem? Vai dar tempo de ir almoçar. Porque a gente fala isso e o pessoal fica assustado. A lei natural é a lei de Deus. Então, espera aí. Se numa afirmação que tenta nos dizer o que é a lei natural, começamos já com um problema. A lei natural é a lei de Deus. É aqui que eu percebo que eu tenho que ir lá ao início do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Compreender, principalmente, depois da primeira estrutura, os atributos de Deus. Apreendê-los. Eu sou prova viva. Escuto muitos testemunhos de pessoas que acreditavam em Deus. Acreditavam. Mas depois de ler o Livro dos Espíritos e os atributos de Deus e a origem, a nossa origem, deixaram de acreditar em Deus. Eu não acredito em Deus, portanto é fácil perceber, nós somos espíritas. Nós não acreditamos em Deus. Tudo bem? Eu sei que vocês estão a sorrir, eu disse, nossa, nós sabemos da existência de Deus. Crer é hoje, coisas correm bem, amanhã corre mal, vejo uma coisa hedionda. Onde é que estava Deus que permitiu isto? Não, nós sabemos da existência de Deus. Então, se eu sei da existência de Deus, a lei natural é a lei de Deus, então deixe-me estudar a lei natural, porque eu sei que Deus existe. Não há acaso. Isto começa a criar o quê? Uma linha de responsabilidade. Necessidade de atuar para compreender a lei em que estamos inseridos. A lei humana diz mais ou menos assim: o desconhecimento da lei não desobriga ao seu cumprimento. Eu posso desconhecer a lei, mas se eu a descumprir, estou a cometer um crime. Sabe que o crime, nas leis humanas, só é crime quando é descoberto. Na espiritual não funciona, porque estamos descobertos. Isso é só uma pequena parte. Então, a lei, ela vai ser sempre a lei, eu a conheça ou não conheça. Até na Terra, nós temos os atenuantes. A quem mais for dado, mais será cobrado. Ora, a lei humana também é assim. Mas é lei. Sabe a ideia? Ou seja, é lei. É para ser cumprida. Então eu necessito perceber qual é a lei em que eu estou inserido. Olha o mote para nós estudarmos com afinco. Gente, eu estou num país que não conheço tudo e preciso conhecer as suas leis para lá viver. A lei natural, então, é a lei de Deus. O que é que eu preciso conhecer, então? Já que eu, pelo menos, vi os atributos. Alguém aqui conhece a intimidade de Deus? Ainda bem, não? Ia ser uma luz tal que nós não conseguiríamos estar na sala. Não, nós não conhecemos a intimidade de Deus. A própria espiritualidade, num trabalho humilíssimo, maravilhoso, diz: não tendes condições de conhecer a intimidade de Deus, pois vos falta ainda desenvolver ou ter um sentido. Falta-vos um sentido. Não é um sentido de direção, é um sentido, como qualquer outro. Audição, tato, seja como for. Então a espiritualidade, se quisesse nos enganar, inventava. Mas disse: não. Não há ainda condições de nós conseguirmos fazer isto. Mas conseguimos conhecer seus atributos. Ora, dentro dos seus atributos, vamos nos aperceber que a lei, ela é perfeita, ela é imutável. Deus do céu e a misericórdia está na lei. Deus é absolutamente misericordioso, justo e bom. Nós diremos que
Ah, então se Deus é justo, tudo tem que ser pago. Tem. Se dúvidas houvesse, Jesus disse, pagarás, ou este mundo não passará, se quisermos, enquanto não se pagar ceitil por ceitil. E nós pensamos, isto é duro. Não. É maravilhoso. Significa que Deus, na sua lei, acredita em nós, porque nos criou e sabe do nosso potencial, e sabe que nós vamos ter tantas experiências quanto necessárias para sermos verdadeiramente felizes, sem mácula. Allan Kardec, comparando a fé, diz uma coisa interessante. Ele diz que a fé pode ser comparada a um pano branco. Se tiver uma manchinha, um pontinho negro, ele não é uma fé plena. Por quê? Tem lá um ponto, é corrigi-lo. E se for preto e tiver um ponto branco, é a mesma coisa. Então, nós, nas experiências da vida, pagaremos ceitil por ceitil. O que nós descobrimos é que Deus é um Pai, vou brincar com isto, bancário, profundamente amoroso. Vamos pagar, mas consoante nos desenvolvemos, crescemos, nos preparamos e estamos em condições. Não é uma perseguição, é um processo reeducativo que nos faz bem a todos. Daí a importância de conhecer a lei. E diz, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Lendo pensamentos, o que ocorre é que as pessoas dizem assim, mas é um exagero. A única? Não, tem várias maneiras de ser feliz. Dentro da lei. Este é o detalhe. Dentro da lei. Mas esta lei é tão rigorosa assim? Não, é uma lei natural, que nos convida constantemente para o nosso desenvolvimento e para a nossa libertação. Não falaremos propriamente dos mecanismos da lei. Um dos principais, a própria reencarnação. Tudo bem? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Mas eu não posso ir por outro lado? Pode. Podemos? Sim. Claro que sim. Deus ama-nos tanto que diz assim, se tu duvidas da minha lei, infringe. Infrinja, sim. Paulo também dizia, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Essas almas nobres vieram inspiradas, e neste caso, Paulo pelo Cristo ou por Estevão em alguns momentos, vieram nos trazer esses conceitos que são nossos. Nossos. Ou seja, enquanto eu olho para Jesus, esquecendo aquela ideia de que Jesus é Deus, né? Que no fundo afasta-nos mais dos exemplos de Jesus do que aproxima, eu olho para Jesus e digo, está muito longe. Eu, não é? Estou muito longe. Mas está ali o modelo, é o nosso guia modelo. Tudo bem? Mas aí o que eu faço? Ali ainda não vou, mas deixe-me ver os homens. Então eu vou a Paulo. E aí eu começo a perceber que Paulo, querendo a felicidade por um lado, atuou equivocadamente e teve que retornar à lei. E quando o faz, contrariamente aos interesses humanos, ele torna-se uma pessoa verdadeiramente feliz. O que tinha antes eram os elogios, era a capacidade econômica, era o dom da palavra, a admiração constante, a saúde, era um jovem forte, bonito. Então, para o mundo, a felicidade estava lá. É a única verdadeira para a felicidade do homem. As conquistas nossas, do nosso dia a dia, são importantes para o nosso desafio, por aí fora. Mas há um momento em que é aqui que estamos a fazer, estamos a estudar, para compreender as leis de Deus, para seguir as leis de Deus e os seus valores. Então vou descumprir da terra? Não. Estando na terra, eu vou atender ao meio em que eu me encontro, mas os valores, esses devem ser os do Espírito. Jesus, quando confrontado, ele diz, é lícito então pagar o tributo?
aquelas artimanhas que nós fazemos com a nossa própria consciência. Quando Jesus está a falar com o fariseu que o vai confrontar, ou era um fariseu, se não fosse era um publicano, também ninguém se incomoda. Nessa confrontação, Jesus está a nos deixar uma mensagem para nós. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ah, mas então eu posso puxar uma perninha ali para César, desde que não saias da lei de Deus. Entra aí a cobiça, a inveja, uma série de pequeninos defeitos que nós vamos ultrapassando com o trabalho. Não é com reclamação, é com o trabalho. Era aí, então, vamos lá voltar aqui? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Isto custa, gente. Experimentem dizer isto assim em público, fora do meio espírita. Olha um moralista. Ele nem sabe o que é a lei de Deus. O que é isso da lei de Deus? Parece que eu estou a ouvir irmãos nossos que são atendidos na assistência espiritual, para quem quiser desobsessão, o trabalho de assistência espiritual, revoltados com a vida, desencarnados. Olha, hipocrisias. Por quê? Porque a nossa mente está cheia dos nossos interesses de César. Vendidos por César. E nós o que é que fazemos? Rejeitamos? Não. Estamos na terra. Pés bem assentes na terra. Cabeça, valores, nas questões da espiritualidade. Isso tudo parece muito superficial. Mas cada um de nós, nesse momento, pode pensar na relação. Pode pensar no marido, na esposa, nos filhos. Podemos pensar no nosso trabalho. Tudo se aplica à vida. Tudo, sem exceção. Quando fazemos isto, compreendemos que é a única e verdadeira para a felicidade do homem, eu coloco-me num patamar de exigência tal que eu já não vou olhar as coisas do mundo com os olhos do mundo. Eu vou ser mais exigente comigo mesmo, no respeito. Eu costumo dizer que os meus filhos são muito melhores do que eu. E perdoem-me dizer, não é porque eu diga que são mesmo. Os nossos jovens, quando educados dentro de conceitos desta... E atenção, podem falhar, são espíritos como qualquer outro. Atenção, não estou aqui só para não haver dúvidas. Mas quando estes valores adentram, sem ter grande necessidade de retirar outros dramas, é mais fácil. Então, educar as nossas crianças e os nossos jovens nos valores espirituais permite que eles acomodem, acatem, acolham as mensagens da espiritualidade e seus valores morais para aplicar na vida. Enquanto que nós, muitas das vezes, já adultos e por aí fora, já com uma série de experiências amargas, misturamos as coisas. Achamos que não é bem assim. Então eu encho-me da minha razão, do meu queixume, e ainda não busco a plenitude. Então sintamos que os nossos filhos, é um exercício, reparem que eu estou a mudar a coisa que é para perceber qual é o alcance disto, sintamos e saibamos que os nossos filhos têm maiores condições do que nós, porque aproveitamos estas oportunidades. É a única... Eu vou repetir isso várias vezes, já repararam? Eu sei que vocês estão angustiados, alguns ficam angustiados. Casimiro, você não passa do slide. Que horror, Casimiro. Calma. Calma. Este é o nosso desespero. É quando estamos a estudar a doutrina espírita, aí eu vi isto e vou correndo. Gente, eu não mergulhei na mente do Espírito que me traz esta mensagem. Eu não fui buscar o detalhe. Então, calma. Está bem? Peço perdão do fundo do coração. Mas, acima de tudo, não, peço perdão. Tenho que ser honesto comigo mesmo. Peço a vossa compreensão. Está bem? Porque se eu me sentisse culpado, eu pedia desculpas. Não me sinto. Está bem? Isto é uma regra para a vida, né? Então, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, eu conheço-a e começo a elevar. Nós já estamos ali a viver isto? Ainda não. Espera aí, muda o patamar. Dúvidas houvesse. Nós tivemos entre nós um homem maravilhoso, de uma elevação que nós ainda não conseguimos compreender e continuamos a estudar a sua vida. E ele diz para os seus seguidores: e vós, que sabeis estas coisas, que fazeis de diferente? Olha que bonito. Eu gosto muito desta passagem em que Jesus diz assim: olha, mas qual é a lei, né?
E Jesus diz: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu semelhante como a ti mesmo. Só bastava que eu pensasse amar a Deus sobre todas as coisas, eu já teria um roteiro para a vida toda, comparativo com cada dificuldade. Acreditem, bastaria isto. E Jesus complementa: para nos trazer à terra e dentro das nossas dificuldades, ama o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, está feito um roteiro. E nós o que é que fazemos? Nem sempre nos amamos. Nós às vezes nos mutilamos. Eu vou brincar convosco. Ficamos magoados. E estamos a magoar a nós. Estamos a nos machucar. Estamos a fazer mal a nós próprios. Quando alguém, porventura, nos fez alguma coisa que nós julgamos injusto. Então, eu me magoo. É sinal que eu ainda não me amo. Foi dura esta. É uma espécie de egoísmo. Eu estou a pensar em mim. Se alguém faz algo que me magoa, é porque a pessoa pode não estar bem. Então eu preocupo-me com ela. Mas se eu me preocupo comigo, no processo... Bom, mas vamos à frente. Né? Ou seja, amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. Então nem sempre eu amo com esta abertura, com esta entrega. Então Jesus, o que é que ele faz? Isso ele falou em público. Mas quando ele se reúne com aqueles que já compreendiam a sua mensagem, ele faz um outro desafio. Uma outra orientação. Que vos ameis como eu vos amo. Olhe o patamar. Abnegação profunda. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Eu vim para servir. Qual é o nosso guia modelo? Jesus. Então, volta-se à questão anterior. E vós, que sabeis estas coisas, que fazeis de diferente? Nós somos espíritas. Nós, quer queiramos, quer não, somos os trabalhadores da última hora. Não é nenhum elogio. Somos trabalhadores da última hora porque aceitamos trabalhar nestes tempos. Com a família que criamos, que acolhemos, em que fomos acolhidos. Nós somos trabalhadores da última hora. Não é veleidade. É um facto. Ah, mas são só os espíritas? Claro que não. Mas nós somos. Nós somos trabalhadores da última hora. Nós queremos um mundo melhor. Ora, para o fazer, é importante e necessário que apliquemos a lei natural de Deus na nossa vida, porque é a única que nos vai trazer a verdadeira, olha o detalhe, por isso é que a frase é importante, verdadeira felicidade. Aquela que permanece, porque é estruturada em valores. E os valores não se mudam da noite para o dia, enquanto que as opiniões mudam. Mas os valores estruturam-nos. E são esses que nós vamos conquistar quando adentramos no pensamento dos espíritos, que nos mostram um mapa da espiritualidade e diz assim: mergulhastes na Terra, agora o que vão fazer é trabalhar na Terra com a orientação superior que está em vossa consciência e desperta e auxiliada por nós que estamos aqui para vos ajudar. Mergulhastes na Terra, não ficarás sozinho. Simples assim. Tudo bem? Amigos comunidades? Alguma questão? Isso é um trabalho de todos. Alguma observação? Retaliações também aceito. Então, reclamações é que não, tá bem? Tudo bem? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Meus queridos amigos, volta e meia eu tenho alguns confrontos muito bons, porque eu continuo a afirmar, e a espiritualidade nos diz, que a nossa estrutura claramente nos informa: nós somos felizes. Nós somos felizes. Casemiro, eu estou infeliz. Estou, não sou. A infelicidade pode ser um ponto de vista sobre um drama que esteja a acontecer, que, acreditem, é temporário. Nós somos espíritos criados por Deus e somos felizes. Quando apagamos ou reduzimos essa luz da felicidade que todos nós temos
transmitimos e somos, é momentâneo equívoco da nossa parte em que estamos a aplicar coisas externas fora da lei de Deus que não nos permitem ver que somos pessoas felizes. Quem ontem, ao adormecer, encostou a cabeça no travesseiro, acompanhado ou não, e agradeceu a Deus. Que bênção poder repousar o corpo para as fadigas da manhã. Que bom poder entrar em contato com a espiritualidade, porque agora vou adormecer em paz pensando em coisas boas. Quem ontem de nós agradeceu a oportunidade de ter a família amparada ou protegida, ou orou por alguém que precisava? O que é que eu estou a dizer? Eu não quero que respondam. A ideia é consciência de que estamos na Terra e que estamos em trabalho constante, dentro de leis muito bem estruturadas. Simples assim. Sorriu. Chega, tá bom. Não vai. Só é infeliz quando dela se afasta. Aí entra o grande processo. Eu acabei de afirmar que nós somos felizes. E somos. Quando não... E agora eu vou pedir que façamos isto. Quando não me sinto feliz, não vale a pena o queixume, a reclamação, o laudo acusatório ao próximo, as leis. Façamos o exercício, já que compreendemos a existência de Deus, estudamos as suas leis, então vamos enquadrar o nosso processo dentro das leis, para retirar a infelicidade do processo, perceber a oportunidade do desafio, porque os desafios são os mecanismos que a espiritualidade usa, a providência divina usa, para o nosso desenvolvimento. Então eu vou passar a amar a verdade, as leis. Tragam elas neste momento o que eu desejo ou não, eu me apercebo que a felicidade está em mim e a infelicidade eu posso retirar. Porque a felicidade eu não vou tirar. Eu posso abafá-la. Mas é tão simples quanto isso. Se alguém tiver dúvidas, imagine o seguinte: estou triste, disseram alguma coisa, logo a sintonia começa a vir por ali abaixo. Aí eu vou sintonizar com o espírito que eu digo que eu não quero. Mas eu estou lá, eu quero, gente. Então eu vou lá. Vou sintonizando e vou ficando triste. Então vou permitindo que esse sentimento adentre. Detalhe: aparece uma pessoa que nós gostamos muito, que nos telefona, que faz uma visita, ou que olhamos para uma fotografia e as memórias boas vêm e nós enchemos-nos do que somos. Filhos de Deus com luz interior. E aquela nuvem desaparece. Aí vai depender. Ou eu sou narcisista, ou masoquista, seja como for, nesse caso, e digo, ai, tão bom, que coisa maravilhosa. Ah, mas se não fosse aquilo. Aí nós voltamos, que é o nosso padrão. Vamos sair do padrão. É difícil? O que é que vocês acham? É difícil? Dá trabalho. Porque, no fundo, basta uma coisa: vontade. Basta vontade. Eu quero sair. Muito bem. Como a lição tem que continuar, nós vamos continuar. Está bem? Mas este é um trabalho tão simples. Jesus também... Se nós tivéssemos dúvidas sobre isto, imagina que a gente vai começar agora do zero. Paulo pergunta assim a Jesus, que para mim é dos diálogos mais curtos e grandiosos que nós encontramos em toda a história. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem sois, Senhor? Eu sou Cristo a quem tu persegues. Cai de joelhos. Senhor, que quereis que eu faça? Nós o que é que faríamos? Ei, desculpa, eu vou fazer diferente, eu vou fazer isto, fazer aquilo outro, perdão. Olha a simplicidade da mensagem. Senhor, que quereis que eu faça?
E para quem leu a história, Jesus pede-lhe uma coisa difícil, que ele não sabia. Né? Tira-lhe a visão e ele vai ter com Ananias. Mas antes disto, orientação de Jesus antes de Paulo ir. Não recalcitres contra o aguilhão. Não lutes contra aquilo que te empurra para caminhar. Não recalcitres. Basta vontade. Queixumes, reclamações, embates. Estamos a perder tempo porque nós só somos infelizes quando dela, a lei natural, nos afastamos. Tudo bem? Somos felizes? Yes! Quero sentir felicidade. Sorria, esteja à vontade, não paga nada. Faz bem à saúde. Cada uma de nossas células. É maravilhoso isso. Deus é tão bom. Nós emanamos um sentimento de alegria. As nossas células se iluminam. Físicas. Projetadas por nós mesmos. Como criadores constantes. Não nos permitamos a crítica constante. O afastamento das realidades porque estamos amargurados. Só estamos assim quando nos afastamos da lei natural que é de Deus. Estudar a lei de Deus. Compreender e aplicar no seu dia a dia. Amigos como Dante? Beleza? Sim? É verdade? Vamos lá. Ufa, Casimiro! Mas eu ficava, está bem? Eu ficava mais tempo. Trabalho. Para estudar as leis naturais, a espiritualidade fez-nos um enorme favor, que é de dizer, vamos estudar essas leis. Vamos esclarecer com mais detalhe, porque como Consolador prometido, nós iríamos explicar estas coisas em pormenor que vocês não compreendiam. Então, no capítulo, temos estes títulos todos. Ok? Tudo bem? Quem me conhece sabe que a melhor coisa que eu dou para os outros é trabalho. Tá bem? Não se aproximem para outra, só dou trabalho. Está bem? Então, estudar estas leis. Tudo bem? Bom, vamos continuar. É eterna a lei de Deus? Aquela perguntazinha. Será que daqui a uns meses, se acontecer uma hecatombe, o planeta tiver um drama qualquer, eu consigo fugir pelo fundo e ninguém vê? Não. Não há fugas. O espírito permanece sempre. O corpo esse perece, perecerá. Mas as nossas experiências deverão ser confrontadas. Isso é maravilhoso. Que bom. Então temos uma vida eterna pela frente. Há pessoas que ficam preocupadas. Com quem eu vou ter que enfrentar os problemas? Que bom. Que bom. Já viram aquele estado de beatitude em que nós, desencarnando, sem saber que desencarnamos, vamos para o céu? A tocar harpa. 15 minutos. Lindo, não é? Anafadinhos, né? Ali, meia hora. Ai, que bom. 3 horas. Ai, que maravilha. Paz, play. 5 horas a tocar. Olhando tudo e... Ai, que maravilha. Já começa a irritar. Nem acabei. Ainda tenho 5 horas. Um dia inteiro. Uau. Isso é como as férias, né? É maravilhoso as férias, né? Quando a gente começa a se acostumar a elas, elas acabam, né? Então, chega no 30º, para quem consegue hoje em dia ter 30 dias de férias, Deus, tem que fazer qualquer coisa. E se passar 40 ou 50, meu Deus, né? Então a beatitude, essa coisa de ficar na vida eterna, na paz constante, para além de dar problema nas costas, certeza, outra coisa, não é verdade. Não é verdade. Então trabalhos, desenvolvimentos, desafios, enchem-nos a alma. É a nossa atividade. Ah, então eu não quero chegar aos espíritos superiores. Os espíritos superiores trabalham constantemente. Jesus. Lembro-me de Jesus. Meu pai trabalha até hoje. Sempre trabalha. Então a vida é ação. Tudo bem? Sempre para frente, não é? Então Deus é maravilhoso, gente. É assim, eu vos disse logo no início, quando nós começamos aqui, que há um ambiente, né, que está preparado por aí fora. Lá fora é que nós vamos aplicar aquilo que
permitimos adentre em nós. É lá fora. Aqui é mais simples. Não é? Sabe por que aqui é mais simples? Porque o ambiente psíquico, preparado também por nós, porque queremos as coisas melhores, ajuda-nos a interiorizar. Por isso é que se recentra ideias. Por isso é que a gente vai aos estudos, por isso que a gente vai às palestras. Não é para curar a nossa vida numa palestra. Não é isso. Nós estamos a trabalhar todos em conjunto. Todos, sem exceção. Ninguém é melhor do que ninguém. E a pergunta, é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Aí vamos, lembra? Livro dos Espíritos, que é Deus, como fomos criados, por aí fora. Tudo bem? Acham que eu vou responder a pergunta que é Deus? Não. Tem que ver o livro. Eu sei que a maior parte já sabe, claramente, não é? Não digam. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito... Peraí, eu sabia... Só retornando aqui, só para não perdermos esta noção. Então, não dá para postergar coisas. Não dá para fingir que não vai acontecer, que eu não vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer. E às vezes essa parte é que é dolorosa, né? Que é sair da zona de conforto para fazer. Vamos ter que fazer. Porque a lei é imutável. Eu posso adiando o processo, mas ela é imutável, está bem? E eterna. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Uau! Vamos mergulhar no pensamento de Allan Kardec? Por que ele está a dizer isto? Perdão? Por causa das leis humanas, que mudam conforme o tempo. Ok. Dentro destas questões das leis humanas, nós temos o próprio Antigo Testamento, ou a Bíblia no seu conjunto, se quisermos. As pessoas dizem, esta lei é de Deus. Será? Com absolutamente sincero, com todo o respeito, muitos companheiros nossos de jornada, não espíritas, né, tem muito entendimento, entendem a palavra que está na Bíblia como a palavra de Deus imutável. Está lá. Tudo que lá está, não se pode mexer. É verdade. Permita-me dizer isto sem nenhuma ironia. Significa, pura e simplesmente, duas coisas. Primeiro, não leu. E segundo, não foi honesto com as suas emoções. Porque aceitar uma coisa por dogma significa que muitas vezes eu vou rejeitar a possibilidade de pensar. Eu podia vos dar aqui vários exemplos, mas tantos, oh meu Deus, tantos, que o único desafio que fazemos é ler-se. E vamos ver que muito do que está escrito não vem mesmo de Deus. As inspirações, como nós vemos, muitas vezes são de espíritos superiores. De Deus vem a inspiração dentro da lei. Eu não vou adentrar muito por aí, porque qualquer um de nós pega no Antigo Testamento, ou mesmo no Evangelho, lê e vai encontrar coisas que não são em conformidade. Tudo bem, é simples. Agora, por isso é que ele coloca essa questão. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Prescreveu a lei do olho por olho, dente por dente. Foi Deus que prescreveu essa lei? Não, é mosaica. É a lei mosaica, que vem no momento... Isto é assim, por mais que nos custe, não é a lei de Deus, mas foi a lei necessária que Moisés, conhecendo o seu povo, teve que aplicar. Porque se dissesse naquela altura, olha, não faça isto. Quando você faz isto, você ofende as leis de Deus e poderás não encontrar o paraíso dentro da linguagem que estava ali, a terra prometida. Mas isso era muito lá à frente. Eu era muito bruto. Eu queria o resultado na hora. Então, atenção. Se você tirar um olho, vai ser arrancado um seu. Opa, já não vou fazer. Hoje, nós colocamos, quando estamos no carro, nós colocamos o cinto de segurança porque estamos com medo da multa. Isso era no início. Hoje colocamos o cinto de segurança porque sabemos que é algo útil. Protege, bom senso. Então, eu não faço mal ao meu semelhante. Não porque tenha medo das consequências, mas porque sei que não é bom. Não é bom. É contra as leis e a minha emoção está adequada às leis, então nem consigo sequer pensar nisso. Percebe? Esta é a evolução. Então, será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens? Ou seja,
Foi Deus que prescreveu essa lei? Não. E Jesus veio. Como é que Jesus inverte este processo? Olha. Eu não vim destruir a lei. Exatamente. E como é que ele inverte isso quando ele diz: eu não vim destruir a lei? Como é que ele vai dizer que eles estavam errados lá atrás? Ele não diz isso. O que ele diz, o que Jesus nos orienta, respeita. Até o nosso passado deve ser respeitado. Isso dava aqui uma conversa para o outro lado, nós somos espíritos, não é por aí. Até o passado tem que ser respeitado. Precisamos é aprender com ele. Então, o que é que Jesus diz? Uma nova orientação vos dou. Não elimina a outra. Porque Jesus diz uma coisa que nós deixamos passar e nem nos apercebemos. Jesus diz assim: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Digam-me uma coisa. Se todos nós trouxéssemos honra aos nossos pais, nós traficaríamos? Nós mataríamos? Nós andaríamos com calúnias, mentindo sobre a vida dos outros? Andaríamos em perseguição ao próximo porque achamos-nos injustiçados? Ou quereríamos honrar nosso pai e nossa mãe, dando-lhes o melhor de nós? Aquela lei do olho por olho, dente por dente, nem precisará ser aplicada. Ela fica inócua, porque eu honro a oportunidade de ter renascido no seio da família. Ah, mas os meus pais não se portam bem, mas eu devo lhes dar honra. Vocês não têm? Dou eu. Em Cuba, há um prédio muito grande. Está escrito assim: honrar, honra. Passei uma vez, passei duas, três. Deve ser algum problema que eu, castelhano, eu não percebo, não é? Só no último dia eu que disse: espera aí. Honrar, honra. Perceberam? Honramos a nós. Exatamente. Quando eu honro, com bons comportamentos, eu estou a trazer honorabilidade para mim mesmo. Honrar, honra. Ora, quando Jesus, diante das leis temporais, que foi dito que foi Deus quem mandou, se Moisés dissesse: não, esta é uma lei minha, Moisés tinha liderado o povo? Não, gente, claro que não. Só para termos uma noção da inteligência. Atenção. Não vou fazer nenhum comentário sobre a forma com que aconteceu, não é o momento, mas posso vos dizer uma coisa tão simples quanto esta. Se nós olharmos para o mapa, quando Moisés sai do ambiente egípcio, em que eles não eram escravos, ao contrário do que se diz, eles eram trabalhadores. Eles tinham casas, está lá escrito, é fácil de ver. O que é que ele faz? Ele retira o povo, aquela história toda, né? Ele retira o povo e vai para o deserto para depois ir para a terra prometida. É lindo isso, não é? Uau! Porque se a gente olha no mapa, ele passava aquilo em 3 meses. Com muita gente. Se fosse sozinho, passava em 2 semanas. Quanto tempo é que ele levou para passar o deserto? 40 anos. Para quê? Para a renovação das gerações. Aquele pessoal que chegou lá começou a reclamar. Estou no deserto, lá eu tinha os meus espaços, eu plantava, eu comia, agora estou aqui nesse sofrimento. Então Moisés vai pedindo só mais um dia, só mais um dia. E vai sobrevivendo, não é? Moisés. E as gerações vão morrendo, os mais velhos. Quem é que chega 40 anos depois de tanto desgaste na Terra Prometida? As crianças que só cresceram naquele ambiente. Geração de expectativa. Então, quando chegam na Terra Prometida, uau! Que maravilha! Inteligência de Moisés. Então, quando ele coloca as suas leis, dizendo muitas vezes são de Deus, não são todas, mas muitas vezes são leis meramente humanas, que ele se percebeu como legislador que era, precisava dizer que era de Deus. Simples assim. Tem algum problema? Era a necessidade da época. Respeitar. Então, não é possível... Aliás, estou a responder. Quem sou eu? Sou um espírito. Vamos responder com os espíritos, né? Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que, noutra época, lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As nossas leis mudam constantemente. Até os hábitos sociais. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade.
logo aqui nessa resposta temos um mote para estudar as leis morais e as leis materiais. Ciência e alma. Ah, não, eu quero estudar só a alma. Não compreenderás a alma e os efeitos das suas ações. É maravilhoso, é lindo. Nós, por acréscimo de misericórdia, nós temos essa literatura toda, que era o Pentateuco Espírita, os 5 livros, como também as obras de Francisco Xavier e outros. Então nós encontramos nos missionários, no estudo que estamos a fazer, ali um conceito tão interessante, em que nos leva a um estudo a perceber que há uma troca de qualidades e que ela funciona através da lei da gravidade, em que atrai os astros, todo o universo na força de atração, a lei de afinidade que faz parte da química, porque atrair é uma coisa, juntar e fazer sinergias e por aí fora é outra, e a iluminar isto tudo a nossa vontade através da lei do amor. Ora, então eu preciso compreender a química, a física e a alma. Ah, mas espera aí que eu ouvi aqui umas perguntas. Vamos lá. Ele responde assim: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Repare que ele faz aqui a pergunta e ali atrás ele já tinha dito que não era só isso. E Allan Kardec, acreditem, ele faz isto muitas vezes de propósito para esclarecer. Tem uma das perguntas no Livro dos Espíritos em que o Espírito diz: mas eu já disse isso. Pensam que ele já desculpa por ter dito. Ele diz: não, mas eu reforço, porque muitas vezes não era para ele. A gente se percebe que ele coloca questões para nós. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Tal lei natural. O sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as da alma. Ok? Ah, não, eu queria só as coisas do Espírito. Okay, tudo bem, mas o Espírito está vestido de matéria. Então, eu preciso estudar matéria, porque a matéria influencia no corpo e vice-versa. Se é o meu instrumento. Então, muito haveria para falar sobre isto, né? Então, vai ficar aqui a dica do livro, tá bem? Em Missionários da Luz, com André Luiz, como orientador Alexandre, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa união de qualidades, relação, troca, entre os astros, chama-se magnetismo planetário, da atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Olha as leis a funcionar. Então as pessoas dizem assim: olha, eu disse agora há pouco, meu pensamento vem por aí abaixo e eu vou sintonizar com espíritos do mesmo jaez, ou com o mesmo estado. O que eu penso? Isso é um mecanismo de fala fácil. Não. Química. Afinidade. O pensamento não é matéria? Não pensem no almoço ainda, porque é matéria. O pensamento não é matéria? Nós já estudamos e compreendemos, porque se eu penso daqui e alguém capta o pensamento em outro lado, vocês têm várias experiências dessas, não duvidem, até por campos emocionais, então se influenciou daqui e ali é matéria. Agora, conhecê-la e aprofundá-la é outra história, mas é matéria. Ora, se a afinidade é a parte da química, por que que eu, pensando em algumas coisas, emocionalmente falando, vou sintonizar com espíritos do mesmo jaez, assim ou assim? É a lei da afinidade. Então a lei da afinidade é química? É mais material do que a gente pensa, porque a gente pensa que é só uma lei bonita. Que lindo falar coisas assim. Eu gosto daquela palavra holístico. É bonito, né? Eu estou no meio holístico. Mas a palavra é bonita e tem um bom sentido, né? Que é a harmonia entre o todo e por aí fora. É verdade, né? Mas quando eu falo, que não fique pela beleza das palavras. Que eu as compreenda até ao limite daquilo que eu posso já compreender. Ou seja, esforcemos-nos. Não falemos por falar. Amigos comandantes? Sim? Certeza? Olha que hoje é dia 2 de julho. É dia 2 hoje, é dia 1. É 2. Estamos a meio do ano. A amizade tem que ficar pelo menos mais um ano. Ok? Tudo bem? Dado é ao homem aprofundar umas e outras leis da matéria e do espírito, que maravilha. Que maravilha. Mas uma única existência não lhe basta para isso. Fantástico.
Aqui estamos todos nós no mesmo barco, num aprendizado constante que leva milhares e milhões de anos. E estamos aqui há 1 hora, 60 minutos. A fazer o quê? A promover o caminho para alcançar aquilo que precisamos fazer. Ah, mas nós precisávamos estar aqui? Não, mas entreajudamos-nos, tornamos-nos solidários. Há irmãos nossos aqui da espiritualidade, permitam-me dizer isto, que sabem menos do que nós encarnados. Estão aqui, os que já estão aqui a assistir isto já sabem que desencarnaram, está bem? Esses já sabem, mas muitos não sabem. E muitos chegaram à espiritualidade sabendo somente o que sabiam na última encarnação. Portanto, estão a despertar como nós. Só que nós temos uma responsabilidade grande. Nós sabemos, enquanto encarnados, o que eles não sabiam enquanto encarnados e que ainda estão aprendendo no plano espiritual. Olha a responsabilidade. Sorriam. É muito bom. Então, a felicidade depende de nós. Né? Então, uma única existência não dá. Então, a felicidade é um caminho. Perdão? A felicidade é um caminho. Podemos percorrer o caminho com felicidade se amarmos a verdade. É um objetivo constante. Okay? Mas não é a felicidade vazia. É a felicidade da lei natural. É aquela que nos coloca dentro da lei. É fácil perceber que, César, quando nós infringimos a lei, dói. Ou seja, se eu cumprir a lei, eu sou livre. Ih, peraí que isto aqui dava mais 1 hora, não dava? Dava. Mas não vamos fazê-lo, ficará para outra oportunidade. Mas obrigado, César. Então... Casimiro, é uma lei tão simples que nós não cumprimos, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? E tem quantos acidentes de carro por dia? É desconhecimento da lei da física. Quando os carros batem é porque não atenderam a essa lei. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço em simultâneo. Está bem? Seria mais simples. Vamos lá? Então, só para terminar, comentários de Allan Kardec, que não vamos abrir muita conversa sobre ele, mas para percebermos o entendimento de Allan Kardec. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Ou seja, mesmo na nossa mente, a nossa preocupação é desde o mais simples até aquele muito complexo, cheio de entendimentos e por aí fora. E isso é curto, por si só. Mesmo que seja isso, uma só existência não dá. Mesmo que seja isso, um progresso visível, um progresso espiritual, então nem se fala. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Okay? Então, estudar isto, sem problema nenhum. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Eu estou com vontade de dar a resposta, mas não vou poder comentá-la. Está bem? Por causa da hora. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Permita-me dizer isto. Não é bem a lei que muda. É a aplicação dela. Lembra-se que no início nós falamos? A quem mais for dado, mais será cobrado. Ou seja, as leis estão de acordo com a nossa capacidade também de as entender e vivenciar. Ah, então a lei muda. Não. A lei é a mesma. Ela é ajustada pela misericórdia divina até que nós alcancemos estas possibilidades que temos hoje de um maior entendimento. Que ainda é curto. Ainda temos muito para aprender. Tá bem? Então, para todo o nosso universo de desenvolvimento, a lei de Deus ela é imutável. A aplicação dela é de acordo com as nossas capacidades. Simples assim? Amemos as leis. Para tal, se eu gosto de alguma coisa, eu a estudo, eu a conheço. Está aqui o desafio constante para nós. Né? E é maravilhoso, gente, estarmos na Terra com esses conhecimentos espirituais. Está bem? Alguém tem alguma questão? Não, já passou da hora, então vamos encerrar.
E o que nós esperamos? Para quem tem aqui o Fonte Viva, posso vos dizer que a lição é a 158, e eu vou deixar isto gravado, porque eu vou precisar desta lição. Não é 158, é 153. Não, já perdi a lição. Vou ter que encontrá-la, está bem? No início não tem. Tem, mas os meus óculos estão de acordo com a minha idade. Olha, e junto da lição dos das crianças tem a lição dos parentes. Está bem? Ok? Muito bem. Então vamos encerrar. A lição chama-se Crianças. Essa eu não vou esquecer, que depois vamos procurar. Nós demos nota daquele trabalho na mansão do caminho, em que os benfeitores espirituais necessitaram apenas de tempo e concentração daqueles que estavam ali na plateia. O mecanismo é sempre o mesmo. A aplicação é de acordo com os locais, os ambientes, as necessidades. Mas os trabalhadores da espiritualidade informam-nos há muito que este momento de oração final é extremamente importante. E todos os trabalhadores da casa, do plano espiritual, cujas funções o permitam, vem ter conosco nesta hora. Então a alegria se expande. É um momento de todos nós. Pois que agora todos desejamos receber dos planos mais altos as bênçãos de que necessitamos. Deus é misericordioso, envia seus mensageiros. Jesus, o nosso guia e modelo, tem inúmeros ministros, almas de escola, que nos auxiliam a todos neste trabalho de solidariedade e fraternidade. Então as luzes se derramam, caem em forma de pétalas. A alegria no ar. E por reconhecimento profundo, Jesus, a nossa medida é clara. Buscamos-te, Mestre, apenas para dizer-te que estamos muito gratos, reconhecidos, e emocionados. Ainda não compreendemos a importância da tua vida em nossas vidas, da vida dos teus mensageiros no nosso lar, na jornada terrena que nos foi permitida viver dentro de inúmeros compromissos, Jesus. Mas hoje, especialmente agora e aqui, enviamos-te a nossa gratidão. Um abraço humilde, entregando-nos ao teu regaço, agradecendo-te e rogando-te, Jesus, que as mesmas bênçãos que aqui recebemos
se espraiem pelas redondezas, pela vizinhança, alargando o espectro do trabalho, do bem, da esperança, para cada lar. E nas pontes que se criam, Jesus, neste momento, abençoa-nos os lares aqui representados. Pontes de luz, de criação, de higienização, para que se faça a Tua luz em cada canto e recanto de nossos lares. É uma rogativa em forma de gratidão, sabendo de antemão, Jesus, que isso nos fortalece diante dos desafios, para sermos melhores e servirmos em Teu nome. Que esta consciência que aqui se aure nesta manhã, neste ambiente, Jesus, seja beneficiada pelo passe amigo, pela transmissão da energia necessária, do magnetismo que nos fixará as memórias mais vivas, para diante das dificuldades, a alegria de começar a estudar as Tuas leis sob um outro prisma. O da vontade de as transformar em instrumentos para servir ao nosso próximo. Seja ele quem for. Vamos guardar alguns instantes, Jesus, para orar em silêncio. Cada um de nós poderá pedir, louvar, agradecer. Serenos e tranquilos o façamos, sem pressa. Vamos conversar então com Jesus. Senhor da vida e da paz, a gratidão de todos nós pelo que foi feito por cada um, no reforço das nossas rogativas, no trabalho conjunto, Jesus. Pois que recordando a simplicidade de outrora, aonde 2 ou mais se reunirem em Teu nome, Tu ali estarás. Há muito trabalho a realizar, querido Jesus. Agradecemos os instrumentos que a espiritualidade superior nos traz. O trabalho hercúleo de Allan Kardec, de Hippolyte Rivail, para verter com muito amor a qualidade de seus conhecimentos, aliado à iluminação espiritual. Acompanha-nos, Senhor, aos nossos compromissos. E seja a Tua paz, a nossa paz, hoje e sempre, querido amigo.